Oi, pessoal, tudo bom? A gente vai ver hoje soluções. O que eu acho interessante desse assunto é que um bocado de gente divulga o nome soluções, não condiz com o assunto, porque ele só traz problema. É verdade, é um assunto que o pessoal não gosta muito, não. Então vamos logo começar a estudar para ver que não tem nenhum bicho-papão. Vem, bora, bora, bora. Olha aí, pessoal. Primeiramente, o que é uma solução? Solução é uma mistura homogênea. É uma mistura que tem uma única fase, água e álcool. É uma solução. Água e açúcar. É uma solução se não tiver muito açúcar, né? Se tiver muito, aí ela vira uma mistura heterogênea. Então, uma solução, pessoal, ela tem pelo menos dois componentes: soluto e solvente. O soluto é o que é dissolvido, tá? Que é o disperso. E o solvente é o que é o dispersante. Por exemplo, água é o solvente, o sal é o soluto, água é o solvente, álcool é o soluto. Então eu posso dizer, de um modo geral, que solvente é o que tem maior quantidade e soluto é o que tem menor quantidade. Mas olha, para tudo, para tudo. A água sempre será solvente, mesmo se tiver em menor quantidade. Legal? A água é chamada de solvente universal. Ela é sempre o solvente. Então, o soluto é a substância que dissolve em um solvente. Solvente é a substância que dissolve o soluto. E a solução é uma mistura homogênea com duas ou mais substâncias, soluto e o solvente. Então, pessoal, a solução é uma mistura homogênea. Não esquece isso não, tá? Então, você pode ter no dia a dia várias soluções. Vou te dizer uma. Água potável, a água que a gente bebe, ela é uma solução. Ela é água, mas tem sais minerais. Você vê? Não, porque ela é uma mistura homogênea. Então, o sal dissolvido na água é um exemplo claro de soluto dissolvido no solvente, que forma uma solução. Remédio é uma solução, muitos produtos de limpeza, tinta de parede, nossas lágrimas são a solução de água e diversos sais, nosso cuspe, até o sangue, né? Só que o sangue é uma solução coloidal, é uma solução mais complexa. Então, pessoal, solução, lembre-se, é uma mistura homogênea. Guga, e o que é esse negócio de concentração de solução? Pessoal, vê bem. Imagine que eu tenho uma solução e que nessa minha solução eu coloque 1 litro de água e coloque apenas 10 gramas de açúcar, certo? Então, essa minha solução, ela é muito diluída, ela é rala, ela é fraca. Agora, imagina que eu pego uma solução de 1 litro de água e boto 40, 50, 60, 70, 80 gramas de açúcar, até onde ele aguenta. Até onde aguenta. O que aguenta? É porque se eu colocar mais do que aguenta o limite, cada substância tem seu limite, ela vai para o fundo, ela precipita. Aí deixa de ser solução e vira uma mistura heterogênea. Esse limite é chamado de coeficiente de solubilidade, que é bem legal, né? Vem cá, se tu não entendesse, deixa eu mostrar. Vê, imagina que eu diga a você assim, olha pessoal, o coeficiente o coeficiente de solubilidade de uma substância que eu vou chamar, sei lá, XY, uma substância que eu inventei agora, é de 25 gramas de XY em cada litro de água. Então, o que é que ele está me dizendo aí? Que em 1 litro de água eu posso, no máximo, colocar 25 gramas de XY. Então, vê, vou fazer 3 exemplos, tá? Veja, no primeiro exemplo, eu vou chegar aqui e vou colocar 12 gramas em 1 litro de água. Pessoal, eu coloquei menos do que eu podia. Eu posso colocar 25, mas eu só coloquei 12. No segundo, eu coloquei 25. Opa!
E no terceiro eu coloquei 28. Vamos então agora classificar cada uma delas. Vê, a primeira, ela é uma solução que tem menos soluto do que o coeficiente de solubilidade. O que é o coeficiente de solubilidade? É a quantidade máxima de soluto que pode dissolver em uma solução em uma determinada temperatura, viu? Não pode mudar a temperatura, não. Então, essa primeira eu chamo de insaturada. Por que insaturada? Porque ela tem menos soluto do que ela poderia ter. É aquele café ralo que a gente faz em casa. Tá muito ralo esse café, tá? Agora, se eu colocar o máximo que ele pode, ela é o quê? Saturada. E se eu colocar mais, aí, ó, pessoal, ela precipita, ó. Aí a gente chama ela de saturada, porque ela colocou o máximo, né? Mas no fundo tem um recipiente. Então é saturada com corpo de fundo. Tá vendo tu? Então a gente tem uma solução insaturada, quando tem menos do que o coeficiente de solubilidade, saturada quando é igual, e saturada com corpo de fundo quando tem mais do que ela aguenta. Aí ela não é mais uma solução, né? Ela é uma mistura heterogênea. Aí lembre-se, o que é coeficiente de solubilidade? Coeficiente de solubilidade é a quantidade de soluto que dissolve numa quantidade de água ou de solvente a uma determinada temperatura. Não pode mudar a temperatura. Se mudar a temperatura, muda tudo. Tá legal? Não é bem legal isso? Então vamos lá, vamos continuar. Volta, vem pra cá. Aí vê bem, pessoal. A unidade de concentração é que é legal. Tem molaridade, fração molar, percentagem em massa. Isso é bem usual, tá certo? Por exemplo, quando a gente diz assim, coloquei 20 gramas de açúcar em 1 litro de água. Qual é a minha concentração? 20 gramas por litro. Grama por litro, concentração comum, tá? Então, o que é uma solução diluída? Diluição de solução é quando eu adiciono solvente. Quando eu adiciono solvente, eu diminuo a concentração. Por quê? Porque eu vou ter mais solvente numa quantidade fixa de soluto. Então, a concentração é o quê? É a massa do soluto pelo volume, não é verdade? Então, veja, se eu aumento a quantidade de solvente, eu estou diluindo. Então, pessoal, a razão da diluição é o quê? É você aumentar o volume. O volume final vai ser maior do que o volume inicial. Guga, mostra isso aqui. Vê. Olha para cá. Vem cá. Imagine que eu tenho 20 gramas de sal em 1 litro. Quanto é a minha concentração? 20 gramas por litro. Aí eu pego e adiciono água. Água é o que, pessoal? Solvente. Certo. Adicionei água. Aí agora eu vou ter 20 gramas. Adicionei mais 1 litro, tá? Em 2 litros. Então agora vai ser quanto? 10 gramas por litro. Olha aí. Quando eu coloco o solvente, eu diminuo a concentração. Ela ficou mais diluída. Ou seja, eu tenho menos. Aqui eu tinha 20 em cada litro. Aqui eu só tenho 10 em cada litro. Então, quando eu aumento o quê? Quando eu aumento a quantidade de solvente, eu diluo a minha solução. Então, diluir solução é fazer o quê, pessoal? Aumentar a quantidade de solvente. Então, veja, a concentração pode sofrer algumas variações. Por exemplo, a evaporação. Pessoal, imagine que você tem um lago e esse lago está evaporando muito. Então, os sais que estão ali dentro não evapora, só evapora a água, certo? Então, a concentração vai fazer o quê? Se eu colocando solvente, eu aumento ou diminuo? Se eu colocando solvente, eu diminuo a concentração. Então, se o solvente está indo embora, ele está ficando mais concentrado. Aí fica com resíduo sólido, tá certo? Ao evaporar uma solução, o solvente, que geralmente é água, evapora. O soluto, que geralmente são sais, não evapora. Então, o que é que acontece, pessoal? Você vai ter uma concentração maior, porque eu vou ter menos água
e vou ter a mesma quantidade de sal, de soluto, tá certo? Isso aí acontece muito, né, no dia a dia, principalmente nos mares. Aí vê bem, pessoal, quais são os fatores que afetam a solubilidade? Bem interessante. Primeiro é a temperatura. Quanto maior a temperatura, maior a solubilidade. Quanto maior a temperatura, mais dissolve. O segundo é a pressão. Pessoal, quando se coloca refrigerante com gás, é sob pressão que se coloca. Por isso que quando tu abre, faz psh, psh, psh. Por quê? Porque ele estava sob pressão. Outro é o tamanho da partícula. Partículas menores têm maior área de superfície, então é mais fácil de dissolver. E outra é a polaridade. Como assim polaridade, Guga? Água dissolve com álcool, porque tem a mesma polaridade. Água e gasolina não dissolve, não mistura, porque tem polaridades diferentes. Água é polar, gasolina é apolar. Polar não mistura com apolar de um modo geral. Então lembre-se, água é polar, água é polar. O que não dissolver nela é apolar. Então quais são os fatores que afetam a solubilidade? Temperatura. Quando eu aumento a temperatura, maior a solubilidade. Pressão. Entra gás, entra gás, entra gás. Aumentou a pressão. Tamanho da partícula, menor partícula, maior superfície de contato, que está mais quebrado. Quanto mais quebrado, maior a superfície que ele formou. Se eu pegar esse celular e quebrar ele todinho, eu consigo espalhar ele em maior espaço. Então, eu aumento a superfície dele, entendeu? E a outra é polaridade. Solvente polar dissolve polar, apolar dissolve apolar. Não é legal? E aí, pessoal, a gente tem umas propriedades bem legais. Quando eu adiciono um soluto, sabe o que é que acontece? Quando eu adiciono sal à a água evapora menos. Aí a gente chama abaixamento da pressão de vapor. Pressão de vapor, evapora menos. Ao mesmo tempo, quando eu coloco, por exemplo, sal, a água tem mais dificuldade também para ferver. Então aumenta o ponto para ferver. Porque as moléculas querem sair e é como se o sal dissesse, não vai sair não, fica aqui. Aí eu tenho que dar maior quantidade de calor. Também dificulta congelar. É por isso que em países muito frios, joga-se sal aonde? Na pista, para os carros poderem andar sem a neve virar o floco de gelo, né? Porque o sal, o soluto, ele dificulta congelar. Ele faz com que fique mais difícil congelar, tá? E outro é uma parte bem biológica, né? Que é a pressão osmótica, que é a passagem do solvente pela membrana, por exemplo, né? Uma membrana plasmática e tal. Guga, e a solução no dia a dia? Pessoal, bebida, refrigerante, suco, isso tudo são soluções, tá? Remédio, medicamento, aqueles medicamentozinhos que a gente toma em líquido, né? Produto de limpeza, água sanitária, tal, fertilizante, pesticida e tinta, esmalte, tudo isso são soluções, tá certo? As soluções, pessoal, depois vão ter nome de coloides. No futuro a gente vai ver que tem umas soluções que são coloides. Guga, toda solução é aquosa? Não. Tem solução aquosa, aquelas que têm água. O solvente é água. Mas nem sempre o solvente é água, tá? O solvente pode ser outra substância. Eu posso não ter água nele. Então, por exemplo, ouro. Ouro é uma solução. É o ouro 18 quilates é uma solução. É uma mistura de ouro com prata ou ouro com cobre. É uma solução. O ar é uma solução gasosa, nitrogênio e oxigênio. 78% de nitrogênio, 21% de oxigênio. Então você tem solução sólida, solução líquida e solução que gasosa. Não é legal? Sólida, líquida e gasosa. A importância, pessoal, é entender processos químicos, fenômenos químicos, as soluções, né? Você tem várias soluções que você faz experimentos. Então, as soluções, você também, a partir dela, faz medicamento, cosmético, você usa muito em laboratório. E você faz problemas para fazer, olha, esse soro tem que estar mais concentrado, menos concentrado. Isso é uma conta que o médico faz e usa a solução. Para se trabalhar com solução, tem que ter equipamento de proteção, porque às vezes pode queimar, não é? Não pode brincar, o manuseio tem que ser cuidadoso. E primeiro socorro é sempre o quê? Se você tem um laboratório, você procura o professor para que ele lhe encaminhe imediatamente para que você possa trabalhar o seu problema. O outro é o descarte, não pode jogar qualquer solução na pia não, tá certo? Aí vê, pessoal,
Como o meio ambiente tem que ser sempre muito respeitado, lembre-se, solução tem que ter o mínimo de resíduo possível, tá certo? Soluções mais concentradas geram menos embalagens e menos lixo, porque você vai ter o quê? Você vai ter menos dispersão, menos é ótimo, menos dispersão de solutos, né? Há o ambiente, as soluções usadas para limpar a contaminação no ambiente. Por exemplo, quando um caminhão com ácido sulfúrico tombou numa avenida, numa estrada, se joga soda cáustica para neutralizar. Reciclagem, né? Então você tem o processo de reciclagem a partir também do uso de soluções. Não se esqueça, tá? É sempre importante a gente analisar o problema, planejar, calcular, verificar o resultado e ver a aplicação daquele problema. Gostaram de soluções? Muito legal, né? Beijo, pessoal. Valeu.